Olá, galerinha, né? Infelizmente hoje não vou poder estar aí presente novamente, mas vou estar aqui na telinha do seu celular, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu estou em processo de recuperação ainda. O meu médico que eu estava marcado para quarta-feira, infelizmente ele só vai atender amanhã, por causa das festas, enfim, final de ano, Natal. E aí eu, infelizmente, vou ter que estar no médico amanhã, enquanto vocês estão aí na aula. Então eu gravei essa aula aqui, a gente vai falar sobre o Microsoft Word. Vamos aprender hoje a formatar um texto bem direitinho, bem bonitinho. Possam fazer bonito aí nas entrevistas de trabalho de vocês, ok? Então vamos à aula. Então vamos lá, moçada, né? Vocês vão clicar aí no computador de vocês, vão ligar o computador de vocês. Vocês vão clicar naquela lupinha, aqui o meu é diferente, tá? Mas aí o de vocês tem essa barreira com a lupa já aí na tela, tá? Não precisa você clicar em nada. Você vai clicar dentro do quadradinho e vai colocar a palavra Word, tá? Quando você colocar a palavra Word, vai aparecer aqui algumas opções. E aqui em cima, né, no meu ou no seu também vai aparecer aí Microsoft Word 2010, tá? Então Microsoft Word, tá? Ou Microsoft Word 2010 ou Microsoft Word. Os computadores foram instalados duas versões aí, do pacote Office, né? E, enfim, aí, mas Alberto, tem alguma diferença? Só de layout, tá? Mas o que eu vou falar hoje e o que eu vou falar no decorrer das aulas não vai ser diferente. Dá para fazer em ambos, tá bom? Então cliquem aí Microsoft Word, tá? Ele vai carregar e vai abrir essa tela aqui para vocês. Bom, o que a gente vai aprender hoje, galera? A gente vai falar sobre formatação de texto, né? A gente vai aprender a mudar uma fonte, né? O que seria uma fonte? Fonte não é categoria, como se diz? É um tipo de letra, tá? Acompanhe aqui, ó, na barra de menu de vocês, clica no menu na página inicial, aqui o meu já está, página inicial, tá certo? E aqui vai aparecer algumas ferramentas, tá vendo? Ó, o mouse está passando em cima, tá? O que é que a gente vai aprender a formatar hoje? A gente vai aprender a formatar um texto em relação ao tipo de fonte que a gente vai usar, tá certo? A gente vai formatar o texto também alterando o tamanho da fonte, certo? E a gente também vai colocar o texto em negrito, em itálico, em sublinhado. A gente também vai ver a parte de alinhamento, à esquerda, à direita, centralizado e justificado. Essas são as formatações básicas que a gente precisa ter para que a gente possa fazer um bom texto, para que a gente possa fazer bonito frente ao mercado de trabalho, tá? Então vocês vão ter um texto aí que vocês vão digitar também. Aqui eu vou simular uma digitação, tá certo? Mas aí vocês vão digitar mesmo, tá? Aí eu vou enviar um texto para vocês digitarem. Mas, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, eu vou digitar um título aqui, tá? Título Professor Alberto Tavares, tá certo? Bom, vamos supor que isso aqui é o título do texto de vocês. Como é que eu faria para colocar esse texto, né, centralizado, certo? É só você digitar o texto, ok? Selecionar o texto e clicar num botão, tá? Que eu vou já falar que botão é esse, tá? Que quando você clicar no botão, o texto automaticamente vai para o centro da linha ou para o centro da folha, tá? Como é que vai funcionar isso? Como é que a gente seleciona, Alberto? Você pega o mouse de vocês, no caso aí, né? Esse bichinho que vocês usam aí no próprio notebook, vocês podem dar um clique, tá? Ao lado da palavra, aqui, ó, tá vendo, ó? Tá piscando, ó, tá? Dê um clique. Segura a tecla Shift e segura a tecla da setinha para a direita, aí no teclado. Então, segurando a tecla Shift,
e apertando a setinha para o lado, notem que vocês vão selecionando o texto. Tá? Então você vai selecionar, tá, o título, certo? E aí depois de selecionado, você vem aqui na caixa de ferramentas e vai procurar um botão chamado alinhamento central. Tá? Que botão é esse? Ó, já coloquei aqui o mouse em cima, que na verdade aparece centralizar, tá, o texto. Ou a tecla de atalho Ctrl E. Então se eu apertar a tecla de atalho Ctrl e depois a tecla E no teclado, tá, ele também vai centralizar. Ou eu clico aqui nesse botão centralizar. Siga a seta, ó. Vou colocar ele no botão centralizar, ó. Aqui, ó, tá? Então, quando eu clicar em centralizar, o que acontece? Tá? O texto foi para o centro da página, certo? Então, ó, cada vez que você fizer um texto, tá? Você digita o título normalmente aqui, né? Onde vai começar a piscar seu cursor, você digita o título. Depois do título, você pode selecionar, tá? Desculpa, meu cachorro se assustou aqui, gente. Desculpa. Você vai selecionar o texto e aí vai clicar na ferramenta centralizar. Ok? Bom, isso é para a gente trabalhar o alinhamento centralizado. Todo título a gente vai centralizar. Uma outra característica do título é que ele sempre vem em negrito. Então, como é que a gente vai colocar isso em negrito? Então, com o título selecionado, ó, estão selecionado, a gente vai procurar aqui na caixa de ferramentas, ó, o mouse passando, um botão, tá? Que ele é o botão de deixar as palavras em negrito. Ele está exatamente aqui, ó. Olha o botãozinho negrito, tá certo? Então, ó, olha lá, o mouse novamente. Então, na hora que eu clicar aqui nesse botão negrito, tá? Ou se eu apertar a tecla de atalho Ctrl a tecla N, ele vai tornar o que está selecionado em negrito. Vamos testar? Olha lá, vou tirar a seleção para você perceber que o texto ficou mais escuro. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar a ação para você ver como era antes. Olha lá. Tá? Vou selecionar novamente e vou colocar em negrito. Negrito. Ok? Então, gente, todo título, geralmente, ele é centralizado e ele é negrito. Ok? Então, vamos para a segunda parte. Tá? Bom, já centralizei meu texto, agora eu vou teclar Enter para que essa barrinha, esse cursor, desça uma ou duas linhas abaixo do título para que eu comece a digitar. Então, vou teclar Enter. Quando eu teclo Enter, teclei dois Enter. Quando eu teclei Enter, o cursor continua centralizado. Por que, Alberto? Olha, porque ele pega a formatação do que você acabou de formatar. Então, se você formatou o título e botou centralizado, na hora que você teclar Enter, as próximas linhas abaixo também vão ficar centralizadas. Para o cursor voltar o alinhamento à esquerda, você vem nesse botão aqui, ó, do lado do botão centralizar. Ó, tá aqui, ó. Alinhar texto à esquerda. Ou Ctrl Q. Então, vou clicar aqui do lado esquerdo. Cliquei, olha lá. O cursor agora está aqui do meu lado esquerdo. Então, eu vou começar a digitar aqui, tá, meu texto. Vou digitando, tá? Vocês aí vão digitar um texto mesmo, tá bom? Vão digitando, olha lá, tá? Dá um ponto final aqui para começar outro parágrafo. Teclo Enter,
cursor desceu novamente, ó, tá vendo? E vou começar meu segundo parágrafo. Notem que o meu texto ele já está em negrito. Por quê? Porque quando eu comecei a digitar, tá, a última formatação foi em negrito. Vou fazer aqui 4 parágrafos, tá? Que a gente possa trabalhar a formatação. Isso aqui com 4 linhas. Pronto. Agora o meu texto tem 3 parágrafos, tá certo? Para a gente testar esse alinhamento, eu vou criar mais um parágrafo, vou precisar de 4. Tal. O texto de vocês aí também, a atividade, vai ser 4 parágrafos, tá bom? Eu vou mandar para vocês. Pronto. Agora eu tenho o meu título e tenho 4 parágrafos, tá? Roberto, por que está tudo negrito? Porque a última formatação que a gente fez, a gente colocou em negrito e quando eu teclei Enter, ele absorve essa última formatação. Como é que eu faço para tirar essa formatação, Alberto? Muito simples. Eu seleciono todo o texto, tá? Menos o título. E depois de eu selecionar todo o texto, eu vou clicar no botão negrito e a opção negrito desaparece. Vamos ver como é que funciona? Ó, vocês vão selecionar aí, tá? Eu estou selecionando aqui o meu, ó, devagarinho, tá bom? Vocês vão selecionar o texto de vocês, tá? Depois de selecionado, vocês clicam aqui no botão negrito. Olha lá. Então vejam que tirou toda a formatação de negrito. Tá bom? Um outro item que é bastante usado, né? Se por acaso eu quisesse que meu texto fosse todo itálico, tá? Itálico é deixar o texto deitado. Então, o que é que eu faria? Eu selecionaria todo o texto, ó. Lembre-se que eu preciso selecionar tudo que eu quero para praticar uma ação. Então, selecionei aqui o texto. E aí, na hora que eu clicar aqui no botão negrito, ó, do lado do, desculpa, itálico, do lado do negrito, ó, vou clicar, tá? Notem que a letra ficou um pouco deitada, né? Está tudo maiúsculo, vocês não vão perceber muito. Mas todo o texto está em itálico. Para desfazer, seleciona novamente e clica em itálico, certo? Se eu quisesse sublinhar o texto, né? Ou parte do texto, por exemplo, se eu quisesse sublinhar somente essa palavra aqui, ó, eu selecionaria só a palavra, certo? Opa, pronto. Se eu quisesse colocar essa palavra em negrito e sublinhado, eu clicaria em negrito, tá? E depois em sublinhado. Ó. Então, notem que o que estava selecionado ficou negrito e ficou sublinhado. Então, qualquer ação que você faça, tá? De formatação de texto, você tem que selecionar aquilo que você quer para que o Word possa executar exatamente o que você quer naquele local, certo? Bom, então a gente já viu aqui, né? Como centralizar um texto, que vocês vão precisar na atividade. Vocês já viram como colocar um texto em negrito, né? Que eu vou passar a atividade daqui a pouco para vocês. E vocês já sabem como colocar negrito, itálico e sublinhar, certo? Alberto, como é que eu faço para aumentar a minha letra, né? Se eu quiser aumentar a letra. Muito fácil. Você seleciona aquilo que você quer aumentar a letra e vai até um botão que a gente vai já ver, tá? E escolhe o tamanho da letra que você quer. Então, ó, eu vou selecionar aqui o título, tá? Ó, vou selecionar o título. Olha lá.
Se eu quiser transformar esse título em algo maior, o que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na caixa de ferramentas, ó, dentro da página inicial, tá? Então, trabalhando só o menu página inicial. A gente vem aqui dentro e vai procurar um botão, esse aqui, ó. O botão chama-se tamanho da fonte, tá? Então, ó, o botão é o tamanho da fonte. Nesse botão o tamanho da fonte já tem um número 11, tá vendo? Então isso quer dizer que esse texto aqui já está com o tamanho 11, tá? Então se eu quiser aumentar ou diminuir, eu venho aqui nessa setinha do lado do 11 e dou um clique. Olha, quando eu clico aparece aqui algumas opções de número, 8, 9, e quando eu vou passando o mouse por cima, ó, notem que já vai alterando lá no texto, ó, 12, 14, 16, 18, ó, 20, né? Então vamos colocar aqui tamanho 20, tá? Eu quero que esse texto fique com a formatação tamanho 20. Então, ó, vou clicar aqui. Pronto, né? Então agora, aquilo que estava selecionado deixou de ser tamanho 11 e passou a ser tamanho 20. Ok? Professor, e se eu quiser aumentar o meu texto, como é que eu faço? Muito simples. Seleciona, né? Quem quiser selecionar dessa forma, só colocar o mouse aqui um pouco afastado da linha, da primeira linha, clica e desce para baixo. Olha, ele vai marcando todo o texto. Quando chegou na última linha, solta o botão esquerdo que você estava clicando, tá? E aí se eu quiser aumentar ou diminuir, eu venho no mesmo local, ó. Clico na setinha, vamos ver 8, que fica legal. Ó, 8 fica pequenininho, tá vendo? Ó? 9, ó, 10, né? 11, 12, 14, né? Alberto, se eu quiser colocar o número 13, não tem aí, como é que eu faço? Muito simples, você clica aqui dentro da caixinha onde tem 11, ó. Tá vendo piscando? Apaga o número 11 e digita o número 13, tá? Depois de digitar o número 13, só teclar Enter. Olha lá. Agora a fonte tem tamanho número 13. Tá certo? Bom, e se eu quiser mudar o tipo de letra, tá? O tipo de letra também é um botão que fica na caixa de ferramentas, que inclusive fica do lado do botão do tamanho, ó. É esse botão onde tem calibre aqui, tá vendo? Ó, calibre, tem uma setinha aqui do lado, ó, tá? Então quando eu cliquei na setinha, aparece uma lista de fontes, gente, ó. Nota que também já vai mudando lá o texto, ó. Eu vou passando aqui, ó, Arial, Adobe, ó. Tá vendo? Cada vez que eu desço aqui, ó, não cliquei ainda, estou só passando e ele já vai alterando lá no texto, ó, certo? Tem muitas fontes, gente. Aqui a gente está no ar ainda, ó. Mas se eu clicar aqui nessa setinha, ó, tá? Tem muitas fontes aí, tá por ordem alfabética, ó. Está no ar ainda, ó, tá? Aí, ó, B, fontes que começam com a letra B, tá vendo? Vai clicando, clicando, né? Fontes que começam com a letra C, ó. Enfim, certo? As fontes mais usadas, gente, tá? É o Arial, que a gente acabou de passar aqui, ó. Vou subir de novo, ó. Arial, ó, tá aqui ele, ó. Tá? Geralmente é bastante usado. Ou a fonte Times New Roman, que começa com T. Então eu estou aqui no Arial, se eu digitar, for para o teclado e digitar, apertar a tecla T, ó, ele já passa lá, ele já passa aqui a procurar pelo T. Ó, T, ó, Times New Roman. Essa também é uma fonte muito usada aí no mercado de trabalho. Tá? A Verdana também, né? Então clica aqui, Verdana, começa com V. Clica o V, ó, está aqui, ó.
Então já estava aqui na minha lista porque é uma das que eu mais uso, tá? Então vamos deixar o texto verdade, certo? Então vamos recapitular o que a gente acabou de ver para vocês poderem trabalhar o texto de vocês. A gente aprendeu alinhamento centralizado, que é esse botão aqui, tá? A gente aprendeu a mudar o tipo de fonte, que é esse botão aqui, ó, onde tem Verdana agora. A gente aprendeu a mudar o tamanho da fonte, botão que está do lado do tipo de fonte, certo? Aprendemos a colocar o texto em negrito, em itálico, sublinhado, certo? Então, com essas informações, gente, já dá para vocês começar a formatar o texto de vocês. Vocês vão receber um texto para digitar de 4 parágrafos, tá? Onde eu vou fazer aí uns 5 questões, pedindo para vocês executarem o que a gente acabou de passar aqui para vocês como aula, certo? Então eu vou dar uma pausa aqui e aí eu vou passar a atividade para vocês, tá? E aí com 5 questões, mais ou menos, eu acho que dá para fazer, ou mais questões, treinando exatamente vocês formatando em relação a negrito, a itálico, a sublinhado, mudar tipo de fonte, mudar o tamanho da fonte, alinhar centralizado, né? Que é esse botão, e alinhar à esquerda, tá? Então a gente vai usar hoje, na aula de hoje, vocês vão fazer isso, coisas que pouca gente que está no mercado de trabalho aí desconhece, né? Então, tudo aquilo que você aprender aí, só nessa aula você já vai estar à frente de muita gente que está no mercado sem saber, tá bom? Então, peço perdão por não ter estado aí com vocês hoje, né, presente, mas tem esse recurso aí da aula à distância, da aula através das telas do celular, então a gente resolveu fazer essa aula. Então, um abraço, gente, né? E na outra segunda-feira, não sei, eu acho que é recesso, né? Procurem ver aí com a recepção quando é que a gente vai voltar às nossas aulas, tá? Pelo menos vocês vão terminar o ano sabendo um pouco de formatação de texto. Então, um abraço pela compreensão aí e até outro dia.